O presidente Lula foi submetido a uma cirurgia no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo na última segunda-feira, dia 9, para tratar uma hemorragia intracraniana. Segundo o boletim médico, o procedimento de emergência transcorreu sem complicações. E hoje pela manhã ele passou por um procedimento complementar de embolização de artéria meníngea média, também realizado sem intercorrências. O presidente está na UTI, mas apresenta boa recuperação, está lúcido e conversando. A previsão de alta é no início da próxima semana. A cirurgia ela foi necessária após o presidente apresentar dores de cabeça e sonolência, consequência de um acidente doméstico ocorrido em 19 de outubro. Na ocasião, ele caiu no banheiro do Palácio da Alvorada enquanto cortava as unhas, sofreu um traumatismo craniano e um pequeno sangramento no cérebro. Para a gente entender um pouco melhor esse caso e os riscos dos acidentes domésticos, a gente conversa agora com o neurocirurgião Fernando Gomes Pinto. Alô, Fernando! Fernando, grande prazer ter você aqui no programa Terra Agora. Muito obrigado pela sua disponibilidade. O prazer é meu, Caselma. Boa tarde. Vamos conversar sobre esse assunto que está dominando o interesse de todas as pessoas no nosso país, a saúde do presidente Lula. Com certeza. Bom, o presidente Lula passou por uma craniotomia. O que exatamente é esse procedimento, doutor, e em que casos ele se mostra necessário? Olha, frente a um acidente considerado leve, inicialmente um acidente doméstico com impacto do crânio direto contra o solo, foi necessário no momento inicial uma sutura na região posterior do couro cabeludo, apenas isso. Mas devido à própria natureza do trauma, o fato do presidente ter mais de 60 anos, a fragilidade imputada a essa própria faixa etária, existia um risco em potencial do desenvolvimento de um hematoma considerado crônico, ou seja, ele não surge no momento, quando você faz a tomografia inicial, você não vislumbra, mas ele se desenvolve no decorrer de semanas ou até mesmo meses. Então, o trauma aconteceu em outubro e ele abriu o quadro clínico agora. O que acontece? Apesar do trauma ter sido de leve impacto, apenas provocando, mas até mesmo necessitando sutura no couro cabeludo, com o movimento de báscula, ou seja, o cérebro vai e volta dentro da caixa craniana, algumas veias extremamente diminutas e pequenas podem romper e um sangramento que fica fora do cérebro, em contato com a meninge, a dura mater, ele pode se organizar. E o organismo, na tentativa de reabsorver, mas não conseguindo esse hematoma, ele forma uma cápsula parietal, que fica em contato com o osso, com a dura mater, e uma cápsula visceral, que fica em contato com o cérebro. E por efeito osmótico, ele vai lenta e progressivamente aumentando, comprimindo o cérebro e provocando, então, um aumento da pressão intracraniana, o que justifica o quadro clínico que o presidente apresentou, com dor de cabeça, indisposição, sonolência e muito mal-estar. Feito o diagnóstico, é indicada a cirurgia. E através de uma trepanação, ou seja, uma abertura no osso da cabeça, acessa essa região onde existe essa coleção organizada, esse hematoma subdural, é feito um orifício aberto e drenado esse sangue que está em reabsorção, mas que existe um volume compressivo contra o cérebro, é colocado um dreno, fazendo uma lavagem, e dessa maneira o que se espera é que esses folhetos eles venham a se aderir, cicatrizar, e o cérebro então fique livre de qualquer problema. Agora, por que foi feito um próximo procedimento, tendo vista que o procedimento inicial, a trepanação, com aquele acesso através dessa mini craniotomia ao cérebro, foi feito e tudo correu extremamente bem, para se evitar a formação e recidiva desse hematoma. Então, através da embolização da artéria meningea média, que é um ramo da carótida externa, que é um vaso que sobe pelo pescoço e irriga a parte externa do crânio, ele consegue fazer o entupimento desse vaso que leva sangue não para o cérebro, mas para a meninge, para a dura mater, aonde a cápsula parietal desse hematoma subdural que foi drenado recebe então nutrientes. E a partir do momento que você faz uma embolização, você enfraquece a vascularização desse tecido e diminui sobremaneira a possibilidade da reformação desse hematoma, o que poderia implicar a necessidade de uma nova abordagem, Casé. Doutor Fernando, deixa eu ver se eu entendi, então. Com a queda que o presidente Lula sofreu, que a gente tem o cérebro, né? O cérebro está dentro da caixa craniana, entre o osso aqui, a cabeça e o cérebro, a gente tem essa meninge, que é uma espécie de uma membrana. E o sangue, por conta da queda, ele bateu, tal, sangrou alguma coisa, ficou. Tem uma que fica entre o cérebro e essa membrana, e entre a membrana e o crânio. E foi necessário abrir o osso. Abre o osso mesmo e levanta uma tampa? Como é que funcionou? Enfia uma coisa? Como é que é esse mecanismo?
É assim, é feita uma incisão, obviamente sob anestesia, é feita uma incisão no couro cabeludo e acessa-se então a tábua externa do osso. Com um dispositivo que pode ser um trépano manual ou então um drill elétrico, é feita uma pequena abertura no osso, de maneira que ele deixe de existir naquela região e você vê embaixo, assim que termina de tirar a tábua externa e a parte interna do osso, a membrana, a dura mater. Aberta essa membrana, embaixo já existe esse hematoma subdural crônico, que está, na verdade, organizado, e esses produtos hemáticos da degradação do sangue, na tentativa do organismo reabsorver, são drenados para fora. E, via de regra, eles estão em situação extremamente hipertensiva, o que provoca alteração neurológica. Feito isso, feito essa abertura e essa drenagem, é colocado um dreno que fica nessa cavidade para fora, com uma bolsa estéreo, através da própria incisão no couro cabeludo. Isso é feito uma contraabertura. E dessa maneira, então, em 20, 48 horas, mesmo que exista algum resíduo, isso é drenado para fora para viabilizar que esses folhetos se colhem, a cicatrização aconteça e não mais exista nessa região um hematoma, Casé. Entendi. É como se o presidente, então, tem uma bolsa, é isso? Uma bolsa com um dreno e o sangue vai saindo. E Exato. para evitar que tenha essa pressão que gere a dor de cabeça. Exato, exato. E passado esse momento mais crítico de necessidade dessa bolsa, o dreno sendo retirado, então, em teoria, acabou o tratamento para o hematoma subdural crônico. Mas nós sabemos, existem evidências científicas, e hoje em dia isso já acaba sendo uma prática adotada, que existe a chance de reformar esse hematoma. Pela questão da fragilidade da idade, às vezes a utilização de um medicamento que tem uma finalidade mesmo, de, por exemplo, afinar o sangue para evitar um infarto agudo do miocárdio, ou então um acidente vascular cerebral, que atrapalha na coagulação e aumenta a chance de, infelizmente, essa coleção sanguínea voltar a se formar. E frente a essa necessidade, para que não chegue suprimento sanguíneo a ponto de refazer esse hematoma, esse segundo procedimento, que é a embolização, então, é indicada e realizada, Casé. Entendi. Do ponto de vista de recuperação, como é que funciona assim? Ele vai precisar tomar algum outro tipo de cuidado, um cuidado extra, além dos cuidados que ele já vinha tomando? O senhor mesmo falou que existe um risco. Claro, teve uma pancada, pode ser que isso venha a produzir novos sangramentos mais para frente. Isso pode deixar algum tipo de sequela? Com esse tipo de cirurgia que foi realizado, a gente pode ficar tranquilo que o presidente está bem? Olha, Casé, o que acaba acontecendo é o seguinte: qualquer cirurgia neurológica, principalmente na caixa craniana, sempre é uma situação de risco e que merece todo cuidado. É lógico que quando prontamente diagnosticado e tratado, como foi no caso do presidente, a chance de sequela definitiva, ela reduz muito. Mas, por exemplo, um hematoma subdural crônico que não é operado, né, diagnosticado e operado, pode inclusive induzir o indivíduo a um quadro neurológico que parece um AVC, então a pessoa pode ter uma paralisia contralateral e até mesmo a morte, porque a pressão intracraniana aumenta e chega um momento em que a perfusão sanguínea para todo o órgão acaba ficando comprometida. Então, esse risco de sequela definitiva relacionado a esse hematoma, com a adequada retirada, com um adequado tratamento, praticamente some de figura na situação do paciente presidente Lula. Porém, é lógico que existem problemas secundários que podem acontecer, desde a reformação desse hematoma, e isso já foi devidamente conduzido com a embolização para se evitar isso, e óbvio, o cuidado inicial é até a retirada dos pontos, evitar ter um novo impacto no crânio, também não é para ficar parado, porque é importante que a pessoa se movimente, que ande, que tenha toda a sua atividade, viabilizando uma cicatrização adequada. Agora, existem problemas secundários que podem acontecer depois de um trauma de crânio leve. Aqui a gente está vendo a primeira situação, por exemplo, um hematoma subdural crônico, que está sendo conduzido, tratado com o diagnóstico correto e o pronto atendimento. Mas existem situações que podem surgir, infelizmente, como epilepsia pós-trauma, o desenvolvimento de hidrocefalia de pressão normal pós-traumática secundária ao trauma de crânio. Então, são coisas que não acontecem agora, mas podem aparecer daqui 3, 6 meses. Ou seja, a situação está sob controle, o sangramento ele é superficial, ele era superficial e foi devidamente tratado,
mas ainda demanda, obviamente, uma observação rigorosa de próximo, bem próximo, né, do corpo médico e também com exames seriados de tomografia e ressonância magnética. Claro, o monitoramento é muito importante. Muito obrigado pela sua participação. Saímos também dessa conversa entendendo melhor o quadro. Ficamos assim, tranquilos, mas alertas, né? Vamos torcer Sim. para que tudo dê certo. Muito obrigado, doutor Fernando. Um grande abraço para você. Grande abraço. Até mais. Até mais.